como a tecnologia ajuda a reinventar os equipamentos neonatais. Então, a gente precisa de mais equipamentos nossos. Como a tecnologia pode me ajudar a achar esses equipamentos, né? Então, numa revisão de inovações emergentes da monitorização neonatal, refere que a evolução dos dispositivos médicos adaptados ao recém-nascido é uma prioridade. Então, de fato, não adianta eu pegar o emprestado do bebê maior ou da criança grande, do adulto. Existe uma necessidade urgente de novas tecnologias que sejam não invasivas, integradas e, olha só, sem adesivos, porque a gente precisa respeitar a fragilidade da pele neonatal. Eu achei esse detalhe sensacional e só o neonatologista pensaria nisso. Não adianta simplesmente eu grudar tudo na criança e eventualmente essa pele virar uma porta de entrada para uma infecção. Então, idealmente até sem adesivos. Então, dentre os estudos que ele cita, né, teve um que destacou a eficácia da fotopletismografia, que é uma forma aí de avaliar a temperatura da criança, para aferir a frequência cardíaca do bebê sem contato físico. Algo que a gente pode considerar revolucionário, porque hoje em dia a gente só consegue avaliar a frequência cardíaca, seja grudando o monitor cardíaco ou colocando o oxímetro de pulso. Um outro artigo, com 80 prematuros menores de 32 semanas, abordaram a termometria comparativa entre a temperatura axilar e a retal na chegada da UTI, mostrando que a temperatura retal ela é mais confiável do que a temperatura axilar para detectar hipotermia. A gente tem que lembrar que a hipotermia é um marcador de risco de mortalidade para o bebê. Então, eventualmente, dar preferência para formas de aferir a temperatura retal de uma maneira não tão invasiva, se a gente conseguir achar isso, seria interessante. Um outro estudo acompanhou aí 739 prematuros de menos de 35 semanas e eles mediram o índice de resistência da artéria cerebral média e anterior na primeira semana de vida e viram que não houve associação com comorbidades como asfixia, sepse e enterocolite. Eu particularmente achei isso interessante porque toda vez que aumenta o índice de resistência, existe um risco de sofrimento fetal. E a gente já logo pensa, puxa vida, esse bebê provavelmente vai ter um risco maior de enterocolite. Não é o que esse artigo está demonstrando, para a gente também não atrasar muito na introdução alimentar do nosso bebê só por uma alteração de índice de resistência da artéria cerebral média, por exemplo. E, finalmente, eles viram que equipes de enfermagem, elas também têm papel fundamental atualizando técnicas de passagem de pique que sejam mais associadas às particularidades do recém-nascido e dando preferência para a utilização de microkit de inserção, que são ferramentas adaptadas para fazer uma passagem de pique melhor e otimizada para o recém-nascido. Então, assim, a gente tem que preferir estratégias que aliam precisão, segurança e conforto para o recém-nascido. E eu acho que colocar o recém-nascido no centro dessa discussão é fundamental para a gente evitar que continue sendo uma população órfã do ponto de vista terapêutico.